Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora. E como eu vinha dizendo, vamos falar hoje sobre compressão de elementos esbeltos, tá? Então a gente vai voltar para o slide 2, tá? Para a nota de aulas 2, né? De tração e compressão. Agora a gente vai focar na compressão de elementos esbeltos, né? Então, não sei se vocês se recordam desse gráficozinho, que eu já tinha mostrado para vocês. A gente tinha trabalhado aqui apenas como peça curta, né? Peça curta. Então, no primeiro exemplo que a gente fez lá de tração e compressão, né, da treliça, no segundo, na verdade, que foi uma trelicinha, a gente na compressão teve que garantir que a esbeltez fosse menor do que 40, né? O, perdão, o índice de esbeltez fosse menor do que 40, e nesse sentido as peças ficavam bem robustas, né? Eu posso até abrir aqui logo, que eu vou continuar desse exemplo, então deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir a UF2 também. Então, foi essa trelicinha que a gente fez, né? Não chegamos a avaliar flechas ainda, deslocamentos. Será no próximo conteúdo. Próxima semana eu acho que a gente finaliza isso daí. Mas em termos de esforços, né? Nós tínhamos essa situação de compressão e tração, né? Tração máxima 70, compressão máxima aí 58,7, 73,5 também aqui, ó, compressão máxima. Isso, a gente tinha pego, então a gente mencionou montantes diagonais, com esses esforços de tração. Eu me lembro que essa diagonal. Eita, vocês não estão vendo. Bom, foi essa situação aí, né? Eu me lembro que essas diagonais aqui a gente ficou de reforçar, né? A gente dimensionou para essas, para esses montantes aqui, e essa diagonal especificamente a gente iria fazer um reforçozinho localizado, né? Essa foi a nossa decisão. Porém, a gente teve que utilizar. Veja que aqui o 6x6, né, foi o último chute que a gente deu, mas não estaria funcionando como peça curta, né? O índice de Beltese está mais de 100, né? Então está bem mais do que 40. Nesse sentido, a gente precisaria aumentar essa peça, né, para ele ficar com robusta, né? E assim utilizar esse dimensionamento. Esse dimensionamento só é válido para peça robusta, né? Pegar o esforço normal e desmedir pela área bruta da seção, né? Imaginando que não ia ter pregos nem nada, né? Então a gente teria que estar trabalhando aqui com 15x15, talvez, para ele ficar robusto. Ó, nem isso, né? Teria que ser mais. 16 aí. Quando que, em termos de tensões, né? A primeira vista ó, fica bem baixo, né? As tensões. Então, assim, a gente está usando muito material aqui que não precisa, né? Essa é a questão. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com peças esbeltas, que é para poder a estrutura não ficar um negócio sem noção, né? Vamos dizer assim, né? Então, essa é a minha solicitação, essa é a minha resistência, né? Essa é a minha solicitação. A solicitação sobre a resistência, que tem que dar menor que 1, está dando, né, menos do que 0,2, né? Então está bem folgado. Bem folgado. Pedi para vocês fazerem os montantes. Ou os bandos, eram os bandos, né? Botei o nome errado aqui. Eu pedi para vocês dimensionarem os bandos, né? Vocês não dimensionaram. Pelo menos não me mandaram nada, né? Nem tiraram dúvida, nem nada. Mas vamos lá. Mas assim, fato é que hoje a gente vai estar aprendendo a dimensionar peças esbeltas, tá? A gente faz esses dimensionamentos. Deixa eu só mudar a ordem aqui. Eu não gostei dessa ordem. Acho.
Só ajeitando aqui a ordem, tá? Segura aí a viola um pouquinho. Tá. Avanços é o que faltaria fazer, né? Vamos ver se dá tempo de fazer hoje. Mas aqui é para uma situação robusta, né? A gente só tinha aprendido até então, a gente só aprendeu até então robusta. Eu vou colocar então, portanto, 3x3, treliça, elementos esbeltos. A resistência do material eu vou considerar a mesma, né? A análise estrutural também é isostático, né? Essa minha treliça, então as dimensões dos elementos não tendem a mudar os esforços, tá? Então os esforços permanecem iguais. O que eu vou fazer é trabalhar com elementos esbeltos, mas vamos ver primeiro aprender, né? Fazer, né? Então, elementos esbeltos, tá? A gente vai classificar todos aqueles que forem tiverem um índice de esbeltez acima de 40, tá? Só que a gente vai subclassificar essas peças esbeltas em peças medianamente esbeltas e peças esbeltas ou muito esbeltas. Tá? A norma fala em medianamente esbelta e esbelta. Então, se o índice de esbeltez for entre 40 e 80, a gente está trabalhando com a peça medianamente esbelta. Se for entre 80 e 140, a gente está trabalhando com a peça esbelta. Qual a diferença entre as duas? A princípio, nada. Tá? Ambas virão a ter colapso por flambagem, né? Ou seja, eles vão ter o problema da instabilidade lateral, que vão acelerar o processo de ruptura, né? Então, não sei se vocês se lembram lá, se o professor passou para vocês, mas como é que a gente sabe que quando o índice de esbeltez é baixo, ela não rompe flambagem, tá? Porque é o seguinte, Euler fez os testes lá, fez os cálculos, né? Na verdade, fez os cálculos, Euler, e ele verificou, né? Ele verificou que se a gente faz um gráfico índice de esbeltez, carga de ruptura, certo? N ruptura da coluna, carga centrada, né? Para índices muito pequenos de esbeltez, né? Próximo a zero, até um certo valor, a carga de ruptura, né? A capacidade de carga da coluna permanecia constante, né? Permanecia constante. E isso, experimentos posteriormente comprovaram isso, né, para a gente. Tá? Quando você tem um índice de esbeltez muito baixo, a carga de ruptura da coluna, a capacidade de carga da coluna, né, permanece constante, tá? Ou bem próximo do constante. Então, aí, quando ele passa de um determinado limite, e esse limite justamente é o que a gente vai chamar de esbeltez, índice de esbeltez limite, né? Tá? Ele entra num processo de perda de capacidade de carga, né? A coluna. Então, ela tem um formato mais ou menos assim. E nesse sentido, a gente diz, olha, quando a coluna está abaixo do índice de esbeltez limites, é que essa carga de ruptura que é constante é justamente a tensão do material, né? A resistência do material. No caso, a tensão resistente do material. Né? Ou seja, aqui ele está rompendo por plastificação do material. Né? Os átomos do material estão se rompendo, né? Vamos dizer assim. Tá? Agora, a partir de um certo índice de esbeltez, a gente percebe uma perda de capacidade de carga, inclusive associada ao problema de flambagem, né? Que quando você faz os cálculos, a sua coluna que estava sendo comprimida aqui, né?
entra em uma estabilidade lateral e, portanto, ela entorta mesmo, né? Ela flat, né? Ela flat. E por conta dessa excentricidade aqui, né? A carga sendo aplicada no centro da coluna inicial, né? E a coluna deslocada aqui tem um certo excentricidade. Isso gera o que a gente chama de momento de segunda ordem, né? Portanto, esse momento vai gerar novos deslocamentos, novos acréscimos de delta, né? Novos acréscimos de delta. Esse acréscimo de delta gera novo momento e assim por diante, né? E eles vão se retroalimentando até, por fim, entrar em equilíbrio em uma situação deformada desse tipo ou romper, né? Ou romper. Perceba que quando você vai aumentando o momento, né? As tensões que a gente acabou de ver na aula passada, né? Se você tem momento agora, as tensões vão ser calculadas normal vezes área, né? Mais momento vezes y dividido por i, né? Beleza? Então, se você está aumentando esse momento aqui, à medida que a flecha vai aumentando também, né? A tensão vai aumentando. Então, chega um ponto que o material rompe por tensão, né? Mas é devido a uma flexocompressão, né? Por conta de uma flexão composta. Consegue entender, pessoal? Só dá para repetir o finalzinho aí? Não entendi Sim, muito, não. sim, beleza. Você entender essa parte que essa instabilidade lateral, né, que por conta da compressão, né, a coluna se desloca lateralmente por conta da esbeltez, né, da sua esbeltez. Então, deixa eu ver se eu... Aqui é bem grossa. Deixa eu ver se eu arrumo outro aqui. Então, tem um elemento esbelto aqui, tá? Não sei se vocês estão enxergando aí. Tá melhor agora, né? Você comprime ele, certo? Ele imediatamente flamba, né? Tá? Ele entre não é, o termo correto não é flambar, tá? O termo correto mesmo, acadêmico hoje, é estabilidade lateral. Então perceba que eu aplicando uma carga concentrada no topo, o meu elemento entra em uma estabilidade lateral e ele acaba fletindo, ele está flexionando, tá? Está flexionando. E à medida que eu aumento a carga aqui, a flexão aumenta. Por que aumenta? Porque, veja, eu estou aumentando o momento. Quando eu estou aumentando a normal aqui, eu estou aumentando o momento também. Porque se o momento é a carga vezes a excentricidade aqui no meio, eu estou aumentando o meu momento. Beleza? Então, essa parte ficou clara? Sim. Pronto. Se, portanto, eu tenho normal, eu estou aplicando normal e momento aqui, concorda? Numa peça flambada não existe mais só normal. Por isso que eu não posso utilizar aquela equação, né? Que tensão é igual a normal sobre área. Isso aqui já não é mais válida. Porque se meu elemento entrou num processo de instabilidade lateral, está presente de qualquer forma o momento fletor. Tá? Então, começou a atuar momento, eu tenho uma situação de flexão composta. Vocês concordam comigo? Ou seja, normal mais momento fletor. Perfeito? E para avaliação de momento fletor, para avaliação de flexão composta, reta, né? Essa era a equaçãozinha que a gente vinha trabalhando, né? Normal sobre a área, né? Parcela do esforço normal, mais a parcela da flexão do momento fletor. Correto? Se à medida que eu vou aumentando a normal, se à medida que eu vou aumentando a normal, meu momento também aumenta, certo? À medida que eu vou aumentando a normal, meu momento também aumenta. Ou, na verdade, se ele tiver um processo de instabilidade, não precisa nem aumentar a normal, tá? Com a mesma normal, vai gerar um novo momento. Esse novo momento vai gerar uma nova flexão, uma nova deflexão, né? Um novo deslocamento, que vai gerar um novo momento e assim por diante. Né? Mesmo com a normal constante, tá? Até entrar em equilíbrio. Por exemplo, essa régua aqui, nessa normal, entrou em equilíbrio, tá? Porém, no equilíbrio fletido, né? Beleza? Quando a gente chega nesse momento de equilíbrio, né?
eu tenho uma situação em que eu tenho um momento final, né, e tenho um esforço normal. Se eu for aumentando esse esforço normal, né, e por consequência o momento, vai chegar o momento que vai chegar uma situação em que a minha régua não vai suportar e ela vai romper. Por quê? Porque as tensões na fibra mais solicitada, seja de tração ou seja de compressão, vai atingir o limite de resistência do material e aí vem a ruptura. Perfeito? Entendi. Se esse meu material fosse perfeitamente elástico, sem limite de resistência, o que aconteceria para um elemento instável, né? Ele iria se deformando até o infinito, né? Iria até o infinito. Só que aí você iria ter, quando o ponto do topo, desse meu dedo do topo, encontrasse com o dedo de baixo, né? Aí matematicamente você teria uma inconsistência numérica, tá? Mas nunca chega, porque o material rompe antes de você entrar nessa estabilidade maluca, tá? Por isso que o termo flambagem não é correto. Porque flambagem só ocorre efetivamente quando você chega numa situação de desequilíbrio como essa, né? Que nunca vai mais equilibrar, vai se deslocar infinitamente, tá? E Professor, diga aí. no caso, as fibras da madeira, no caso, vão influenciar, né, nessa instabilidade lateral. Na resistência à instabilidade lateral, no caso. A posição das fibras. Vai, como toda a resistência, né? Mas não em termos de instabilidade mesmo em si, mas sim pelo fato de tensões, né? De tensões. Se a gente está trabalhando com flexão composta, isso aqui geralmente vai ser na direção das fibras, né? Essas tensões normais, né? A gente tem que fazer com que seja, porque senão a resistência é muito baixa, né? Beleza? Entendi. Ok. Então, a norma de madeira separa em peças medianamente esbeltas, né, e peças esbeltas. Então, ela diz o seguinte, olha, na verdade vai ter um outro limite aqui, tá? Vai ter um outro limite aqui, certo? Um outro limite 2, sei lá, que vai mudar de novo a curva, né? A curva vai mudar um pouco de novo. Né? Não é uma curva contínua aqui. Então, aqui eu tenho uma curva, aqui eu tenho outra curva. Beleza? É isso que a norma está falando. Mas veja, deixa eu apagar isso aqui, que eu não vou usar mais hoje. Mas basicamente, percebam que do momento que eu estou trabalhando com peças esbeltas, não existe mais a possibilidade de eu calcular tensões apenas pelo esforço normal. Tenho que adicionar a parcela da flexão, então estou trabalhando aqui com a flexão composta. Tá bom? E a gente vai fazer daquela forma que a gente vinha fazendo, né? A tensão dividido pela resistência, tensão devido ao esforço normal dividido pela resistência, mais a tensão devido ao momento fletor dividido pela resistência, isso tudo tem que ser menor que igual a 1, né? Outra forma de fazer é aquilo que a gente vinha discutindo na aula passada. Soma as normais, soma as tensões, né? Divide pela resistência e aí você vai ter novamente a mesma coisa, né? Já que as resistências são iguais, você pode somar o numerador. Beleza? Agora, a primeira coisa, antes de prosseguir aqui com a aula, que a gente percebe é que essa norma, ela é incompleta. Porque ela só prevê para a gente caso de colunas esbeltas com flexão reta. Eu não tenho nessa norma a possibilidade de trabalhar com flexão oblíqua uma peça esbelta. Não dentro da norma. Dentro da norma, a norma só fala de colapso por flambagem ou instabilidade lateral, melhor dizendo, na flexão composta reta. Veja que eu só tenho um momento fletor atuando, né? Eu não tenho dois momentos fletores atuando. Isso limita muito a nossa capacidade de cálculo. Tá? Limita muito. E eu quero mostrar justamente posteriormente, se der tempo ainda hoje, que é o projeto de nova norma, né, que não foi aprovado ainda, e que nem vai ser, eu acho, porque já faz muito tempo. Mas esse projeto de norma, ele traz já um método diferente para calcular isso, já que contempla também flexão oblíqua. Tá? E aí fica mais interessante para a gente. Né? Eu não vou fazer exemplo desse novo método, mas vou mostrar para vocês, se vocês tiverem interesse, vocês dão
uma analisada. Mas vamos lá. Então, qual é a dificuldade aqui? Né? Veja, na minha análise elástica, só vai ter esforço normal. A minha treliça só tem esforço normal. Veja, eu não tenho aqui momento fletor. Momento fletor é zero. E esforço cortante também é zero. Só tenho esforço normal na minha treliça aqui. Certo? Algum elemento estrutural pode vir já com momento fletor. Né? Essa minha treliça não tem. Mas eu posso ter um elemento estrutural que tem já o momento fletor, que a gente vai chamar de momento fletor de primeira ordem. Tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é o momento fletor de primeira ordem. Momento fletor de primeira ordem. Né? É o momento que advém. Momento, tá errado. Momento que advém da análise estrutural elástica. Né? Elástica. Beleza? Esse momento de primeira ordem, ele pode até englobar, se sua análise elástica couber, né? tiver essa disponibilidade, efeito de segunda ordem global. Né? Efeito de segunda ordem global. Mas não vou entrar muito no mérito não para não complicar. Tá? Vamos considerar que esse momento de primeira ordem, né, será sempre o que advém da análise estrutural elástica, né, que vocês aprendem a fazer lá desde o quarto período, acredito eu, né, desde teoria 1. Então, como é que eu vou adicionar? Como é que eu vou calcular momento fletor? Como é que eu vou calcular a tensão que advém do momento fletor se minha peça não tem momento fletor? Ora, porque esse momento fletor advém justamente do processo de instabilidade. E a gente vai encontrar esse momento fletor. Nosso objetivo aqui é encontrar, para peças medianamente esbeltas e esbeltas, calcular o momento fletor final. Né? Mesmo que não tenha momento fletor inicial de primeira ordem, o nosso objetivo vai ser calcular o momento fletor final. Tá? O momento fletor total, final, o que seja. Que vai ser o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem. Né? E quem é esse momento de segunda ordem? Esse cara é o que vem da instabilidade lateral. A flambagem, né? Esse cara aqui é o que vem da análise elástica. Estão acompanhando, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Esse cara aqui, a gente já vai ter, tá? No nosso caso aqui da treliça, ele é zero, né? Beleza? É zero, porque eu rotulei todas as ligações, então estou admitindo que é zero. Tá? Estou forçando isso, estou forçando. Eu quero que essa minha elemento estrutural se comporte com a treliça perfeita. Então, estou forçando que o momento fletor, todos os elementos sejam zero. Agora, esse cara é o nosso objetivo de hoje. Agora, vale ressaltar que a norma já vai dar a equação para calcular o momento total. Tá? A gente já vai calcular o momento total. Porém, o nosso objetivo seria calcular o momento de segunda ordem e somar o momento de primeira ordem. No caso, a norma já vai me dar uma equação que já me dá o momento total. Perfeito? Então, vamos lá. Beleza. Vou olhar a norma que é melhor. Bem no capítulo 7.5. Beleza. Vamos lá. Compressão de peças curtas, a gente já viu. Né? Não precisa se preocupar quando a peça é curta. E a peça é curta quando o lambda é menor do que 40. Tá bem claro aqui. Antes disso, queria falar com vocês, novamente já falei, tá? Mas eu não falei da norma, eu falei sobre a parte teórica, mas vocês sabem que para calcular o índice de biotese, a gente precisa calcular o comprimento de cálculo, né? E que a gente tem o comprimento para colunas biapoiadas, então, esse aqui é o comprimento real, né?
e o comprimento efetivo vai ser igual ao comprimento real. Por quê? Porque se isso daqui flambar, ele flamba assim, ó, no comprimento todo. Beleza? Uma peça bem engastada, por exemplo, né? Peça bem engastada, por exemplo, no caso teria que ter uma rodinha aqui, né? Fiz errado aqui. Tem que ter uma rodinha. Deixa eu falar. Não faz sentido ser bem engastado, né? Uma peça engastada na base. Tá aqui. Aí imagina que tem rodinhas aqui, tem engaste, tem rodinhas aqui e tem engaste. Ou seja, o vertical está livre, mas o horizontal e a rotação está impedida. Então, nesse sentido, a minha flecha, a minha flambagem vai ocorrer mais ou menos assim, ó, tá? Em que esse comprimento que flamba, né, esse comprimento que flamba efetivo, ele vai ser igual ao comprimento real dividido por 2, tá? Ou 0,5 vezes o comprimento real. Isso aqui seria o comprimento real, né? Então, comprimento efetivo, 0,5 vezes o comprimento real. Você lembra disso, né, pessoal? Falando aqui de novo, mas acho que a gente já discutiu aqui na disciplina. Se for uma engastada livre, por exemplo, né? O comprimento dela vai ser algo assim, ó. A flambagem dela vai ser algo assim, tá? E aí a gente pode, no caso, perdão. A flambagem dela vai ser algo já saindo daqui. Isso mesmo. É isso mesmo. É assim. Beleza. Isso, assim. Então, isso aqui é o comprimento real. Tá? É o comprimento real. Então, isso aqui é equivalente, é como se fosse, ó, o comprimento equivalente, efetivo, né? Na verdade, o comprimento efetivo, sendo 2 vezes o comprimento real. Tá? Então, eu estou fazendo graficamente, mas isso é comprovado matematicamente, tá, pessoal? Isso aí dá para ser comprovado matematicamente, mas eu não vou entrar muito no mérito. O que acontece? A norma de madeira, ela não leva em consideração isso não, tá? Pelo menos a atual vigente. Ela diz, olha, ou você considera biapoiado, em que o comprimento efetivo é igual ao comprimento real, ou você considera engaixado livre, né? Que o comprimento efetivo é igual a 2 vezes o real. É isso que ela está falando aqui, beleza? Basicamente. Para peças curtas, o lambda menor do que 40. E aí ele vem com a primeira situação. Olha. Mesmo. O que é esse capítulo aqui? Ó? Excentricidade acidental. Tá? Antes de falar propriamente dito, excentricidade, o que é excentricidade acidental, é importante destacar que aqui na norma e nos livros de madeira vai vir geralmente. Ao invés de trabalhar com momentos, a gente vai trabalhar com excentricidade, tá? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas por definição, né? Se a gente tem uma gangorra aqui, por exemplo, né? Lá do ensino médio, né? Se você tem uma força aqui e essa distância D, então a tendência de rotação aqui, né? A tendência de giro, que é o que a gente chama de momento, né? Vai ser a força vezes D, e esse D a gente chama lá de braço de alavanca, não é isso? Alavanca. Beleza. A gente, imaginando esse princípio aqui, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, se eu tenho uma seção, aqui olhando a seção transversal, por exemplo, retangular. Se eu tenho numa seção atuando tanto esforço normal, né, que eu vou colocar aqui um xzinho, tá? Como se estivesse entrando aí na tela, né? Quanto o momento fletor, vamos ver aqui o momento fletor. Isso aqui está negativo, deixa eu botar ali positivo. Fletor positivo. Certo? Então, olhando aqui de lado, isso daí seria um esforço normal aqui, né, no centro de gravidade da peça, mais um momento fletor aqui. Beleza? De lado. Então, o que acontece? Eu posso substituir isso, tá? Eu posso substituir isso por uma carga
normal excêntrica. Tá? Então, esse aqui é o meu centro de gravidade. Vamos supor que eu vou aplicar uma carga excêntrica aqui, ó, de compressão aqui, ó, na parte com uma certa excentricidade. Tá? Uma certa excentricidade. E aí, olhando de lado aqui, né, a gente estaria aqui com centro de gravidade e eu estaria aqui com o meu esforço normal aqui aplicado a uma certa excentricidade. Né? Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, olha, que a excentricidade que eu vou colocar vai ser igual ao momento fletor dividido pelo esforço normal. Né? Ou que o momento fletor vai ser igual ao esforço normal vezes a excentricidade. Vocês já viram, já trabalharam nesse esquema, pessoal? Professor, eu li uma vez sobre, mas no curso mesmo, que eu lembro, eu não trabalhei, não. Beleza. Mas ficou claro aí? Sim. Beleza. Beleza. Então, quando ele diz aqui, olha, excentricidade acidental mínima, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, mesmo que seu elemento estrutural não tenha momento fletor de primeira ordem, repara, mesmo que seu elemento estrutural não tenha momento fletor de primeira ordem, como é o caso do nosso aqui, você deve considerar um momento mínimo, né, equivalente a essa excentricidade aí, ó, mínima de o comprimento da peça livre real dividido por 300. Então, a gente deve utilizar essa excentricidade acidental, mesmo que no nosso modelo não esteja contemplando momentos fletores. Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza. Ok. Isso para peças esbeltas, tá? Para peças curtas, a gente não dispensa-se a consideração de eventuais efeitos de flexão. Tá? Peças curtas, esquece flexão. A não ser que já venha com o momento fletor da análise estrutural. Se vier, vai ser uma peça flexo comprimida. Tá? Mas não vai entrar em processo lombar. Tá? Vai ser o que a gente fez na aula passada. Ok. E se a peça é medianamente esbelta? Ou seja, se o índice de esbeltez está entre 40 e 80. Se o índice de esbeltez está entre 40 e 80. O que é que a gente faz? Ora, a gente tem que calcular o momento fletor de cálculo, que será o esforço normal, que vem lá do projeto, multiplicado pela excentricidade de cálculo. Né? E quem é a excentricidade de cálculo? Né? Ora, a excentricidade de cálculo, essa daqui, já estará considerando os efeitos de segunda ordem. Né? Essa daqui estará considerando tanto efeitos de primeira ordem quanto efeitos de segunda ordem. Né? Então, vai estar lá embutido já a excentricidade acidental, já vai estar embutido o momento que vem da análise estrutural, já vai estar embutido aqui a excentricidade causada pela flambagem. Beleza? E quem é a excentricidade de projeto? Né? Aquela total. Aqui vai me gerar o meu momento final. Então, a tensão que eu vou calcular lá é a tensão advinda desse momento aqui. Tá? Que é proporcional à minha excentricidade de projeto. Quem é a excentricidade de projeto? Ora, vai ser a excentricidade de primeira ordem. Esse aqui, ó, é 1. Esse 1zinho é de primeira ordem. Vai ser a excentricidade de primeira ordem multiplicado por esse fator aqui. Tá? Que eu comento já o que é esse fator. Porém, a excentricidade de primeira ordem, ele vai considerar sempre excentricidade inicial mais excentricidade acidental. Tá? Então, aquela excentricidade acidental sempre vai se somar à excentricidade inicial, que é a excentricidade, essa daqui inicial, é aquela que advém da análise estrutural. Tá? Então, portanto, a minha treliça, esse daqui seria 0. Tá? Esse cara eu tenho que calcular. Né? Calcular como? Dessa forma aqui, né? Comprimento dividido por 300. Tá? Mas esse daqui é o que vem da análise estrutural. Se fosse um pórtico rígido, né? Teria momento fletor né, na peça. Então, portanto, entraria aqui como excentricidade inicial. Tá?
Veja aqui, ó, definição, excentricidade inicial, momento de primeira ordem dividido pelo esforço normal. Eu, particularmente, não gosto dessa nomenclatura aqui. Eu teria mudado. Eu teria colocado aqui a excentricidade inicial desse lado e a excentricidade de primeira ordem aqui. É o que eu teria feito, né? Porque a excentricidade de primeira ordem seria quem? Seria o momento de primeira ordem dividido pelo esforço normal, né? Quem seria a excentricidade inicial? Seria a excentricidade de primeira ordem mais a excentricidade acidental, né? Mas a norma trouxe essa nomenclatura aí. Vamos seguir a nomenclatura da norma. Entenderam quem é essa excentricidade de 1 aqui? Essa excentricidade de primeira ordem? Sim, professor. Né? Beleza. Ok. Então, veja. Se esse cara aqui é excentricidade de primeira ordem, é esse cara aqui, essa segunda parcela, que está transformando essa minha excentricidade de primeira ordem em total. É esse cara aqui que está transformando minha excentricidade de primeira ordem em excentricidade total. Tá? Então, ó, de forma bem direta, deixa eu tirar um print. Não, Bia. Alô? Opa. Copiar aqui. Ó. Então, se o momento de projeto será o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem, beleza? A excentricidade de projeto será excentricidade de primeira ordem, né? Mais a excentricidade de segunda ordem. A excentricidade, o esforço normal não muda, tá? É sempre constante, é sempre o mesmo, né? Beleza? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando que a excentricidade de primeira ordem mais a excentricidade de segunda ordem vai ser igual à excentricidade de primeira ordem multiplicado por esse fator aqui. FE menos ND. Não é isso? E, portanto, esse cara aqui, né? Como é que eu faço para chegar? Tá. A excentricidade de segunda ordem seria, portanto, a excentricidade de primeira ordem multiplicado por esse cara menos 1. Tá? Menos 1. Beleza? Mas a gente não precisa calcular a segunda ordem. Só estou devagando aqui com vocês. O que a gente precisa, no final das contas, é o momento final. Só um minutinho, tá? Estou mandando mensagem aqui para que eu ligo depois. Bom. Tá? O que a gente precisa é da final, então a gente já acha direto a final. Né? Nisso a norma está correta. Então, quem é esses caras? Aqui é o esforço normal, tá? De projeto, que vem lá da análise de cálculo. O que a gente precisa calcular é quem é esse FE. Tá bom? Quem é esse FE? Ok. Esse FE, pessoal, tá? Ele vai ser a equação da carga crítica de óleo. Beleza? Então, portanto, esse FE aqui, no final das contas, ele é apenas a carga crítica de óleo, que vocês viram lá em mecânica dos sólidos 3. Vocês se lembram dessa equaçãozinha, pessoal? Π ao quadrado vezes rigidez da flexão, dividido pelo vão de cálculo ao quadrado. Ó, isso aqui não é o vão real, não. Isso aqui é o vão teórico, né? Tá? O L0 é o vão teórico. Ao quadrado. Vocês se lembram dessa equação? Isso aqui é mecânica 3. Equação de... Né? Então, isso aqui é a carga de óleo. Então, ele diz o seguinte, olha. O que significa essa equaçãozinha aqui? Ó? Ele diz o seguinte. A razão entre a carga de Euler e a diferença entre a carga de Euler menos a carga aplicada vai lhe dar um fator que você vai multiplicar a excentricidade inicial para obter
a excentricidade de segunda, a excentricidade final. Então, como assim? O que significa? Olha, se por acaso o ND for 0, né, não tiver compressão, perceba que eu fico FE sobre FE, fica 1, né? Então, portanto, a excentricidade vai ser a excentricidade de primeira ordem, eu não tenho compressão, então não tenho possibilidade de flambagem, beleza? Então, você vai fazer aí uma verificação de flexão simples, né, no final das contas, porque só tem excentricidade, tá? Só tem momento fletor. Okay. Por acaso, o esforço normal for igual à carga crítica de óleo, ou seja, se o esforço normal chegar na carga crítica de óleo, perceba que aqui embaixo o denominador tende a 0 e, portanto, o total tende a infinito, né? Se o total tende a infinito, eu estou dizendo o seguinte, que a excentricidade do projeto vai ser para infinito, ou seja, vai romper. Quando o meu esforço normal estiver chegando perto da minha carga de óleo, ele vai romper, certo? Vai estar incontrolável, vai ter entrado no processo de flambagem, beleza? Agora, se for algo intermediário, certo? Esse cara aqui vai dar acima de 1, tá? Vai dar sempre um valor acima de 1, porque esse valor aqui é sempre menor do que o de cima, perfeito? Então, quanto mais próximo o esforço normal tiver da carga de Euler, maior esse fator, beleza? Mais próximo está do processo de flambagem, portanto, maior a excentricidade que foi gerada, a excentricidade de segunda ordem que foi gerada. Perfeito? E é assim que a gente calcula, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a rigidez, esse cara a gente tem, a elasticidade da madeira, a inércia a gente tem, a inércia da peça, e a gente tem o comprimento, né, real da peça. Vai depender se ela é engastada livre ou biapoiada, né? Calculamos com isso a força, a carga de Euler, carga crítica de Euler, né? Teremos quem é o momento que vem da análise estrutural, podemos calcular a excentricidade acidental, então, portanto, temos a excentricidade de primeira ordem, e com isso conseguimos calcular, então, a excentricidade de cálculo. Com a excentricidade de cálculo, a gente consegue calcular o momento de cálculo. Com o momento de cálculo, a gente consegue calcular a tensão devido a esse momento de cálculo. Beleza? E a gente faz a verificação final. Esse é o processo, sem tirar nem pôr. Então, é isso. Então, isso é para peças medianamente esbeltas. Peças medianamente esbeltas. Tá bom? E para peças esbeltas, o que é que muda? O que é que muda para peças esbeltas? O que muda, pessoal, é que para peças muito esbeltas, o processo vai ter um processo na madeira, que eu ainda não comentei com vocês, mas quem já pagou concreto comigo vai reconhecer, que é a questão da fluência do material, né? Ou deformação lenta do material. Então, alguns materiais, quando você aplica uma carga e deixa ela aplicada por muito tempo, esse material, mesmo sem você aumentar a carga, ele continua se deformando. Isso não é diferente para a madeira. A madeira é exatamente assim, tá? Quando você carrega a madeira, ela tem uma deformação elástica, que a gente chama, e se você permanecer com essa carga por longos períodos de tempo, essa deformação tende a ir aumentando, tá? Tende a ir aumentando. Certo. E aí, para peças esbeltas, isso é preocupante. É preocupante por quê? Porque no momento que eu carrego uma peça muito esbelta, ela vai se deformar, certo? Se deformar. E vai se deformar mais do que uma medianamente esbelta, né? Ela vai ter uma flecha maior. E nesse sentido, se eu permanecer com essa carga por longos períodos de tempo, essa flecha tende a aumentar. Aumentando significa que o meu momento fletor está aumentando, né? Porque se a excentricidade aumenta, o meu momento fletor aumenta. E, portanto, aqui na peça, em peças esbeltas, ou seja, com lambda maior que 80, lembrando sempre que tem que ser menor que 140, nunca pode ser maior que 140, tá? Eu tenho que considerar esse processo da fluência, porque as cargas permanentes que ficarem por longos períodos de tempo, né, podem causar uma excentricidade a mais devido a esse processo de fluência, né?
e essa excentricidade a mais vai causar um acréscimo de momentos, né? E, portanto, pode vir a romper. Então, qual é a diferença? A diferença é que aqui a gente vai calcular uma excentricidade de primeira ordem efetiva, que a gente vai chamar efetiva. Por quê? Porque essa excentricidade de primeira ordem, ela vai estar considerando tanto a excentricidade acidental, a primeira inicial, né, que é a do pórtico, a acidental, que é a que a gente aprendeu já a calcular aqui, com essa equaçãozinha, e depois ela vai estar considerando uma parcela da fluência, tá? Da excentricidade da fluência. Ou seja, é o que a gente vai chamar de excentricidade suplementar de primeira ordem, que representa a fluência da madeira. Perfeito? Então, a única diferença é que para calcular a excentricidade de primeira ordem, a gente vai considerar também essa parcela da fluência. E essa parcela de fluência é calculada por essa equaçãozinha aqui, que não é nada bonita, né? Ela é bem chatinha, mas nada demais, tá, pessoal? A gente vai aprender aqui a aplicar, né? Você vai ver que não tem nada demais. Tudo que tem aqui a gente conhece. Que é o quê? Primeiro, excentricidade inicial. É a mesma excentricidade inicial. A diferença é a seguinte, que essa excentricidade inicial aqui, ela leva em consideração todas as cargas. Tanto as cargas que são permanentes, como as cargas que são variáveis, né? Que vão aumentando, diminuindo, que somem, que... Bom, essas cargas variáveis, elas não geram fluência. Porque a fluência, ela só é gerada por cargas que ficam longos períodos de tempo, né? Ou seja, ela ou não gera fluência ou gera muito pouco, muito menos que a carga permanente. Portanto, para calcular a excentricidade devido à fluência, ele pede para considerar apenas a excentricidade inicial devido às cargas permanentes. Então, esse G aqui é para destacar que é a excentricidade inicial, aquela que advém do pórtico, porém apenas devido às cargas permanentes. Tá? Apenas a carga permanente. Mas a excentricidade acidental. Então, essas duas a gente já conheceria, né? Então, aqui a gente tem um Ezinho elevado, né? O E neperiano elevado a esse cara aqui. E quem são esses caras, né? Esse aqui é o coeficiente de fluência, que a gente vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Esse cara é o coeficiente de fluência. Vai depender da madeira, tá? Vai depender da madeira, do material. Esse cara é a carga crítica de óleo, que a gente já aprendeu a calcular. Aqui é o esforço normal devido às cargas permanentes, tá? Perceba que aqui é característico, né? No esforço normal também devido às cargas permanentes. Esforço normal devido às cargas acidentais. Esforço normal devido às cargas acidentais. E esse psi é o gama F2, né? Que a gente já aprendeu a determinar também lá na aula de ações de segurança na estrutura, né? Que... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Ó, né? Tem o psi0, o psi1 e o psi2. Tá? Vai depender da utilização. Se é uma biblioteca, se é uma residência, se é uma ponte, tá? Vai depender. Então, eu tenho o psi0, psi1 e psi2. Na equação, eles chamam o psi1 e o psi2, tá? Então, é psi1 mais psi2 lá na equação. Beleza? Psi1 mais psi2. Vai depender do tipo de obra que você está trabalhando. Calculada essa excentricidade, a gente soma a excentricidade inicial, né? Calcula a excentricidade inicial de primeira ordem efetiva. Com a excentricidade de primeira ordem efetiva, a gente joga de novo na equação da excentricidade de projeto, né? Mesminha, e calcula a excentricidade de projeto e toca o barco. Beleza? E toca o barco. Lembrando que psi1 mais psi2 tem que ser menor que 1. Coeficiente de fluência. Aqui, ó, nessa tabelinha aqui. Então, se a carga for permanente ou de longa duração, né, e a classe de umidade for 1 ou 2, 0,8. Se for 3 e 4, 2. Tá? Então, o pior caso aqui é 2, né? Esse φ é 2. Tá? Beleza? Agora é só aplicar um exemplozinho e a gente terminou o conteúdo de dimensionamento. Vocês se perderam aqui, pessoal, na explicação? Em alguma coisa?
Não, só entrou coeficiente, tem umas horas agora. Mas tá É, tranquilo. vamos lá. Eu tô cansada. Hoje o dia foi pesado. Vamos lá. Ah, deixa eu pensar aqui. Tá. Baixo. Então, até aqui é tudo igual, né? O cálculo da índice Biotez. Então, eu vou diminuir isso aqui logo, vou botar 6 por 6. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 6 por 6. O que acontece? Em ambas as direções, eu tenho índice Biotez maior que 40, né? Nesse sentido, ela pode flambar para as duas direções. Beleza? Pode flambar para as duas direções. Ou para um, perdão, pode ser para uma ou para outra, tá? Nunca uma peça vai flambar obliquamente, tá? Não vai acontecer isso, não. A flambagem é sempre reta, beleza? Na teoria aqui, né? Ok. Então, essa peça, por exemplo, é esbelta, né? Então, ela teria também a parte da fluência. Vamos primeiro calcular essa densidade acidental, né, que vai ser o comprimento da peça. Esse LE dividido por 300. Isso vai ser em centímetros, tá? Independe, na verdade. Está em milímetros. Essa é a densidade inicial acidental. A minha densidade inicial aqui, né? O que vem do pórtico, ela vai ser zero, porque o meu modelo é zero. É zero. Tudo rotulado no meu modelo, né? Eu forcei isso daí. E faltaria aqui calcular a densidade da fluência. Porém, para calcular a densidade da fluência, eu vou precisar da carga crítica de Euler, tá? Vai ser π, marcado pela rigidez. Deixa eu ver se eu calculei aqui a rigidez. Não calculei. Deixa eu pegar na outro exemplo aqui rapidinho. Eu sei que no passado a gente utilizou, né? Deixa eu pegar. Foi para o cálculo da instabilidade. Aqui. Lá em cima. Que é nas propriedades do material, né? Beleza? E aqui. Vezes o momento de inércia. Aí, veja. Como a peça tem a mesma dimensão, eu teria que fazer eu teria que calcular aqui a direção x e para a direção y, né? Então, aqui eu utilizaria o x. Isso dividido por L quadrado. Lembrando que o LE, tá, pessoal? O comprimento de cálculo pode ser diferente nas duas direções também, né? Aqui, no caso, ela é igual, tá? Mas pode ser diferente. Tá? O comprimento de cálculo pode ser diferente na direção X e na direção Y. Tá? Isso é muito comum, por sinal. Estou fazendo aqui uma simplificação para dar tempo aqui de fazer em aula, né? Até porque é difícil achar uma peça quadrada, né? Uma peça de madeira quadrada. Não, mas aí isso mudaria a inércia, né? Mas o próprio comprimento pode ser diferente, tá? Além da inércia, que pode ser diferente, né? Se você quiser, a gente já pode mexer aqui, botar 5 por 10, talvez, né? Pode ser, para
testar, né? Porque aí já fica diferente. Pelo menos cálculo. Mas tanto a inércia muda, quanto o comprimento também muda, tá? O comprimento também muda. Pode mudar, né? Pode ser diferente. Aqui a inércia eu estou usando diferente aqui, tá? Porém, o comprimento estou usando igual, né? Então, veja, o comprimento, a carga crítica, né? Se eu levasse em consideração a inércia em Y, vai dar maior do que a inércia crítica em relação a X. Então, nesse sentido, se a peça entrar em flambagem, ela vai entrar primeiro na direção X. Beleza? Ela não vai entrar na direção Y, ela vai entrar primeiro na direção X. Então, eu só preciso me preocupar aqui com flambagem na direção X. Tá? A partir desse momento, né? Na verdade, a partir desse momento a gente já chega, né? Quanto maior o SBOT, maior a flambagem, né? Então, eu não preciso me preocupar com esse cara aqui. Se a peça flambar, vai flambar aqui, ó. Tá? Se a peça flambar, vai flambar aqui onde o SBOT é maior. De qualquer forma, está aí calculado para vocês se divertirem, né? Perceba que se o comprimento for diferente, o comprimento equivalente for diferente nas duas direções, você vai ter excentricidade acidental na direção X e excentricidade acidental na direção Y, tá? Vai ter as duas. Ok. Calculado a carga, eu posso até botar aqui para ficar junto as excentricidades. Deixa eu botar para baixo aqui. Veja, isso aqui é mecânica de sólidos, né? Até aqui, mecânica de sólidos sem tirar nem pôr. Aí, a partir daqui, é madeira, né? Que são essas cálculos, né? De excentricidade inicial, acidental, e falta aqui a excentricidade da fluência. Beleza? A parcela é C. Ok, agora a parcela é C, bem que interessante. Eu vou tirar aqui essa tração aqui, beleza? E vou fazer o seguinte, olha. Essa tração, essa excentricidade de fluência, ela depende dessa diferenciação de o que é de permanente e o que é acidental. Beleza? Eu não me lembro, confesso que eu não me lembro, eu juntei tudo aqui nesse exemplo, eu não me lembro o que era a parcela acidental e o que era a parcela permanente. Então eu vou dar um chute aqui, beleza? Só para a gente fazer o nosso exemplo. Eu vou dizer o seguinte, olha, que o N, G, NC, G, ou seja, só das cargas gravitacionais, né, permanentes, vai ser esse cara multiplicado por 60%. Vou dizer que 60% da carga total é permanente, tá? É um chute. Não devia ter calculado isso separado, não calculei na época, e aqui eu não vou voltar atrás, não. Vou prosseguir, tá bom? Agora veja. Beleza, esse é um caso. Agora, a norma, né, a equação, a gente utiliza o NGK, beleza? A gente utiliza o NGK. Nesse sentido, o NGK, né? O NGK é só dividir isso aqui por 1,4. Tá? Ele vai ter o característico. E aí, eu posso dizer que as acidentais, N, E, vou tirar esse C aqui, que é tudo compressão agora, vai ser 40%, né? Se as permanentes são 60%, as acidentais, que é o restante, seriam 40%. Beleza? Então, está aí calculado também as características esforços normais, né? O momento de primeira ordem, ele é igual a 0, quilonewton vezes metro, para esse meu exemplo, né? E aí eu posso dizer o seguinte, olha, que a excentricidade inicial, inclusive, vai ser o momento de primeira ordem dividido pelo esforço normal. Era 0, né? Era 0 porque o momento é 0. Beleza? Mas já posso deixar aqui automatizado. Se eu botar aqui qualquer momento, né? Ele já calcula a excentricidade de primeira ordem. Então, vamos botar aqui 0. Nesse meu modelo é 0. Eu preciso mais de quê? Eu preciso da excentricidade
Aqui vai ser 0 também, né? Se... Vou dizer que a densidade das cargas permanentes aqui, né, vai ser 60% também da... 60% do momento de primeira ordem. Aí vai dar 0 porque o momento de primeira ordem é 0. O que mais precisa? Tá. Então, deixa eu calcular aqui. Essa densidade inicial de primeira ordem será dividido por esse cara vezes 1.4, tá? Não vai fazer diferença, mas eu tenho que transformar de projeto, tá? Então, momento de primeira ordem dividido pelo normal de projeto das permanentes, tá? Então, característico multiplicado por 1.4. Isso vai dar 0, né? Do mesmo jeito. Se o momento total de primeira ordem é 0, o momento de permanente também. A passada permanente também será 0. O que mais que eu preciso? Do Psi1 e Psi2, né? Psi1 e Psi2. Deixa eu me ver. Fechei, foi? Que droga. Deixa eu ver na norma tem. Então, teria que saber o tipo de edificação que é. Se for variação de temperatura, são esses caras aqui, Psi1 e Psi2. Se for pressão dinâmica do vento, Psi1 é 0.2 e 0. Cargas acidentais de edifícios. Ok. Seria uma carga de manutenção, né? Basicamente aí, a carga acidental seria vento e manutenção. Vou admitir manutenção. Ou seja, uma manutenção seria o quê? Locais que não há predominância de pessoas, de equipamentos físicos, nem de elevadas concentrações de pessoas. Seria isso aqui, né? Tá? Seria o pior caso. Né? Ok. Então, só aumenta, seria isso mesmo. Então, Psi1, vou considerar 0.3, Psi2, 0.2. Né? Isso aí é um coberto, o cara só vai fazer manutenção lá de vez em quando. Né? E portanto, vou dizer que o Psi1 não sei qual é a letra. Professor, como é que você transforma a normal em grego? Ctrl G. Tá aqui, ó. Ah, tá. Ctrl G. Beleza. Isso. Psi1 é igual a 0.3. Psi2 igual a 0.2. Então, vou colocar aqui até uma observação, tá? Carga de manutenção. Caso deixamos aqui. Caso cargas acidentais é difícil. Só para ficar aí registrado para vocês. Beleza. Dúvidas, pessoal, então? Não? Tranquilo. Veja que eu estou só montando, né? Coloquei aqui, separei a carga. Isso aqui eu teria separado já da minha análise estrutural, tá? Porque a minha análise estrutural fez tudo junto já, né? Já fez tudo junto para simplificar aqui a minha vida. Até porque o F2 não deixa separar. Né? O F2 não deixa separar. Você não pode aplicar duas cargas no mesmo nó, tá? Mas se fosse um software comercial, a gente poderia aplicar as cargas acidentais, depois as cargas permanentes, e a gente teria os esforços separados também.
teria tantas combinações quanto os esforços separados. Então, basta pegar os esforços separados, tá? Lá da nossa análise estrutural. Momento é zero, né? Se o momento total é zero, de permanente também vai ser. Estou admitindo que é uma telha, é uma coberta, né, de madeira, então seriam esses os coeficientes. Estou até exagerado isso aqui, porque vai ser raramente que vai utilizar para manutenção. O que vai atuar mais é o vento, e o vento é menor isso aqui, tá? Mas não vem ao caso, é só um exemplo acadêmico, né, aqui. Ok, Sputez, carga de crítica de Euler. Ok. Só falta agora efetivamente calcular a excentricidade de afluência. Deixa eu copiar aqui, senão fica ruim para ficar indo e voltando. Ok, vamos lá. Excentricidade IG, calculei, né? Tá aqui, beleza. Mais excentricidade acidental vezes elevado a faltou o φ, né? Faltou o φ. Vamos considerar que é φ igual a 2, tá? Por quê? Da tabelinha, né? Estou considerando classe de umidade 4, cargas permanente. Ok. Vai ter o φ aqui, multiplicado por N GK mais C1 mais C2 tudo vezes N que K. É preciso tomar cuidado, né, pessoal? Porque esse somatório não pode ser superior a 1, né? Tá? Então, o correto seria eu calcular por fora, garantindo... deixa eu calcular fora, melhor. Porque já fica automatizado. Vou chamar aqui de se ser o mínimo, né? Entre esse cara e 1. Tá? Esse é o mínimo entre esses dois caras. E se isso tudo dividido F é menos menos isso, né? Beleza. Isso menos 1. Certo? Tá. Tem um X aqui, né? Beleza. Então tá aí a minha necessidade devido à fluência. Vale destacar que eu preciso também fazer uma verificação aqui antes disso, né? Isso daqui só é válido
para quando o lambda é maior que 80, né? Certo? Quando o lambda for menor que 80, é zero. Né? Para lambda maior que 80. Beleza? Entenderam, né, pessoal? Isso daqui só é válido para peças esbeltas, portanto, quando o lambda for maior que 80. Se lambda, por acaso, for menor que 80, deixa eu botar aqui 10 por 10, por exemplo. Cadê a dimensão da peça? Aqui embaixo, né? Se for 10 por 10, por exemplo, né? Em que ambos são medianamente esbeltos, né? Não são esbeltos, veja que fica zero aqui, né? Tá? Já fica automaticamente zero. Então, portanto, essa é a linha de raciocínio. Então, tá todas as excentricidades calculadas, portanto, a excentricidade de primeira ordem, eu posso botar aqui efetiva já de cara, vai ser a excentricidade inicial, aquela que vem do pórtico, mais a excentricidade acidental, mais a excentricidade de influência. E a minha excentricidade inicial efetiva, né? De primeira ordem efetiva. Agora eu preciso calcular, então, a excentricidade de projeto, que vai ser essa minha excentricidade multiplicado pela carga crítica de Euler, né? dividido pela própria carga crítica de Euler menos o ND. CD. Olha, uma excentricidade que era 6 milímetros. Opa. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Como é que pode dar negativo isso aqui? Só se o normal for maior que. A normal está maior que Euler. Então já não pode, pessoal. Se a normal está maior que Euler, já deu erro, tá? Cadê qual é a normal? Ixi, é 17. Então é maior que a de Euler, já não pode, tá, pessoal? Essa verificação teria que ser feita antes. Não pode. Tem que ser bem abaixo disso aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui para 7. Ainda está abaixo. Tá? Ainda está abaixo. Então, vai mais. Não tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é ao quadrado aqui, alguma coisa. É o pi ao quadrado aqui, pessoal, se eu não me engano. Isso aqui é ao quadrado. É ao quadrado. Então, ficar uma carga muito baixa. Deixa eu checar aqui. Pi ao quadrado, tá? Estava errado aí. Então, peço perdão. Deixa eu voltar aqui para os 5 para ver se passa. 5, a minha carga de Euler é 10. Então não dá. 5 não dá não, tá? Minha carga aplicada é 17,4, minha carga de Euler é 10, não pode. E aqui já está certo. Então eu preciso aumentar. Vou botar 6. 18. Passou um pouquinho, mas você vai ver, pessoal. Como isso daqui é muito próximo desse daqui, veja que está quase igual, né? Vê o que é está acontecendo. Olha. Eu estou saindo de uma excentricidade de 26 milímetros para uma excentricidade de 331. Por quê? Porque esse NCD é muito próximo da carga de Euler. E, portanto, o denominador se aproxima muito de zero e o total aumenta muito. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é colocar 7 centímetros. Aí eu já afasto, está quase o dobro, né? Então, ó, minha excentricidade inicial veio a 1 centímetro, 0,2. A excentricidade final mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Professor, nesse caso de dar bem próximo as duas cargas, a gente desconsidera esse elemento esbelto e dimensiona do outro jeito? Não, pelo contrário, se estiver muito próximo, é aí que você precisa considerar mesmo.
Se tiver muito próximo, você tem que aumentar a peça. Não tem jeito. Não. Entendi. Aí é perigoso isso, você não pode chegar. Se chegar, quer dizer que ele vai entrar naquele processo de instabilidade infinito, né? Fluente, né? Não é nem fluente, é infinito, assim, ele vai continuar se deformando, ele não vai entrar em equilíbrio, né? Como a régua entrou aqui quando eu fiz, né? Tipo, apliquei uma carga, ele entrou em equilíbrio, por quê? Porque eu não cheguei na carga crítica de óleo desse elemento aqui, né? Se eu chegar na carga crítica de óleo, quer dizer que isso aqui não vai ter fim, tá? Isso aqui vai vir, não vai ter fim. Essa ponta aqui de cima vai tocar com a de baixo, certo? Não existe Agora fim. entendi. Ficou claro agora. Carga crítica de óleo, a definição é justamente essa, né? Lembrando lá, tem até uma boa analogia a ser feita, né? Vê, um elemento que não atingiu a carga crítica de óleo é como se fosse uma chimbra, uma bola de gude, né? Dentro de um bowl, né? De um recipiente, né? Mesmo que você aplique carga lateral aqui, né? Ele vai subir, mas quando você tirar a carga lateral, ele volta sempre à posição inicial, não é isso? Né? Não sei se você chegar a ver essa analogia com esse processo de instabilidade. Um processo, uma carga exatamente igual à carga crítica, né? O maior, no caso, é como se fosse uma bola de gude em cima de um recipiente virado, né? Convexo, né? Se você aplica uma carga lateral, uma estabilidade, simplesmente, pode ser um toquezinho, né? Ele vai se movimentar para cá e daqui ele nunca mais vai voltar, mesmo que você tire o toquezinho. Ele sempre vai cair, né? Ele vai até o limite. Ele não para mais, só piora, né? Essa é a analogia. Um elemento, se o elemento, se a coluna, né? Vamos supor, a coluna aqui, está com um esforço normal menor que a carga crítica de óleo, vou usar a mesma nomenclatura aí do coisa, qualquer instabilidade lateral que eu aplique, né, qualquer toquezinho que eu aplicar aqui, ele vai deformar e quando eu soltar essa carga lateral, ele volta para a posição original. Né? Agora, se por acaso meu esforço normal for maior que a carga de óleo, né, qualquer instabilidade lateral, qualquer toquezinho lateral que eu der, ele vai deslocar e só vai aumentar até o infinito. Matematicamente ele vai até o infinito, mas aí vai ter uma incongruência numérica aí, tá? Quando for fazer as contas. Mas, ou seja, ele vai romper, né? Antes de dar essa incongruência numérica, ele vai romper. Porque o material não suporta, né? Beleza? Entenderam a analogia, pessoal? Sim. Pronto. Puxou agora. Bom. Então, agora falta calcular o momento fletor, né? Ou nem precisava calcular o momento fletor. Se for o caso, já pode calcular a tensão direto, mas eu gosto de fazer. Isso multiplicado pelo esforço normal. Para ser o meu momento fletor de cálculo. E aí a minha tensão, né? Eu vou fazer com uma norma para não complicar muito a cabeça de vocês. Vou ter que a tensão devido ao esforço normal, né? Que vai ser igual ao esforço normal dividido pela área. Essa é a minha tensão, né? A área não está calculada, a G, né? A área. Esse é o meu esforço normal. E vou ter o meu esforço, minha tensão devido ao momento fletor, em X, né? Vai ser o MD dividido. Aqui vai depender do Y, né? Só um minutinho. Isso aqui vai ser vezes a inércia em X, tá? No X. E aqui seria multiplicado por Y, né? Ou seja, isso muda, né? Com Y, né? Varia com Y. Então, quem seria a minha tensão máxima? Seria justamente os Y máximo, né? Seja o Y máximo de compressão, seja o Y máximo de tração. Então, nesse sentido, se eu tenho uma peça retangular, tem a figura aqui,
Eu tenho uma peça retangular aqui, né? O meu Y, no caso é X, né? Tá em X aqui, tá ao contrário. A peça está deitada aqui. Vamos lá, então seria função de X, né? Então o meu X máximo seria... Não, mas seria Y mesmo, seria na menor dimensão. Seria em torno de 2x, seria na menor dimensão. Seria Y, beleza. O meu Y seria B sobre 2 máximo e menos B sobre 2 mínimo, né? Então, portanto, eu teria que... Não tem menos. Então, seria menos B sobre 2. Opa. Eu não posso colocar, né? Agora deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui. Menos B sobre 2. O Y igual a menos B sobre 2. Ou mais B sobre 2, não importa. Mas aqui eu vou somar, né? O pior caso vai ser compressão aqui, tá? Então eu teria que fazer tanto... Isso aqui seria o de tração. Vou botar aqui o de tração máxima. Seria compressão, né? Seria compressão. Então, esse aqui seria de tração. O de compressão máxima seria B sobre 2. Tá? Seria compressão máxima. Então, como eu estou com a flexo-compressão, eu só preciso checar a compressão, tá? E como a resistência da tração é igual, né? A resistência da tração é igual à compressão, então eu só preciso verificar a compressão. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter sigma n dividido por resistência à compressão, mais a tensão devido ao momento fletor, compressão, né? Aqui. Dividido também pela resistência. Vai dar igual a 1 ponto... Tá, beleza. Isso aqui tem que ser módulo. Beleza. 1,58. Então não passou, né? Isso aqui tem que ser menor que 1. Tá? Isso aqui tem que ser menor que 1. Portanto, não passou. Então tem que aumentar um pouquinho mais a peça. Obviamente que aumentar a largura é mais eficiente do que aumentar a altura, tá, pessoal? Não tem nem dúvida. Aqui veja que eu estou quase uma peça medianamente esbelta, né? Mas aqui já passou. Aumentei 1 centímetro só na largura, passou. Perceba que se eu aumentar 1 centímetro na altura, não é tão eficiente. Nem passou, tá vendo? Melhorou, saiu de 1,5 para 1,27, mas não passou. Tá? Então é muito mais eficiente aumentar a largura do que a altura. Por quê? Porque na largura aqui, eu tenho uma situação de que eu estou tanto melhorando as propriedades geométricas, inércia e tudo mais, que eu também melhoraria por conta do aumento na altura, porém, eu estou diminuindo a excentricidade. Tá? Veja que quando eu aumento a largura, eu estou diminuindo as excentricidades, tá? Essencialmente. Então, portanto, é mais eficiente. Beleza? Então, tá aí o dimensionamento, né? 750, o conteúdo está dado. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professor, deu para Não. acompanhar direito. Beleza? Perceba que se eu aumento mais um pouquinho aqui, ele fica esbelto. Cadê? Se eu aumento para 9 aqui, por exemplo, ele fica medianamente esbelto, né? Fica menor que 80 os dois, né? Tá? E nesse sentido, a excentricidade de fluência fica zero, diminui bastante, né? Segunda ordem, você vê que ele fica bem mais eficiente, né? Fica bem mais eficiente. Mas a peça aí eu faria 10 por 8 aí, talvez. Né? Não sei se encontraria essa peça aí. Né? Talvez 8 por 8 passe, né? Não passa. Teria que ver as dimensões comerciais, né? E ver qual o tamanho de peça a gente tem aí para usar para ensinamento estrutural. Tá? Outra opção que eu tenho é utilizar dois, né? Eu posso utilizar duas, uma do lado da outra. Bom, é isso. Então, era isso, pessoal, que tem para a aula de hoje. Só para finalizar aqui rapidamente, tem no projeto de norma, tá? Da nova NBR, né, de madeira,
Isso é um dos pontos que mais muda, tá? A parte de flex, de flambagem, né? Deixa eu ver. Vocês leem. Eu no dia a dia, tá, pessoal, utilizo isso daqui, que é igual ao Eurocode, ou bem semelhante ao Eurocode, e eu não fico limitado à flexão reta, tá? Então, só achar aqui o processo de instabilidade. Ó, é esse aqui, ó, tá? Calcula a SBO3. Depois calcula uma SBO3 relativa, tá? Tem para todos os casos aqui, apesar que no dia a dia da prática só utiliza o biapoiador ou o engaixado livre, tá? Mas tem todas as opções aqui. Vale destacar para engaixado livre, ele usou 2.10 e não 2, tá? Na teoria clássica de Euler, é 2, tá? Aqui. E aí você calcula, veja que é para flexão oblíqua, tá? Você só vai multiplicar por esse KX aqui, KCX ou KCY, né? Que é calculado a partir daqui. Eu, particularmente, utilizo mais esse método. Esse método é quase uma cópia e cola do Eurocode, tá? E como tem, apesar de não ter sido aprovada essa norma, como tem o Eurocode, aí eu utilizo mais baseado no Eurocode, tá? A grande vantagem é que você tem aqui para flexão oblíqua, tá? Lá no caso da norma que a gente tem vigente, só pode ter flexão reta, tá bom? Então era isso, qual que vocês leem, tá? Vocês já sabem aí o tópico. E dúvidas a gente pode tirar na próxima aula, tá bom? Então, próxima aula a gente termina o conteúdo e marca a data exata da nossa avaliação, perfeito? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu. Valeu.